Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta na data de 22 de abril de 2024 a sexta sessão ordinária de 2024 da Câmara Municipal de Rinópolis. Verificação de presença. Solicita ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada no dia 8 de abril de 2024. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal por unanimidade. Solicita a vereadora Patrícia Crema Fortunato que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido para essa noite está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3 a 6. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Leitura de matéria do pequeno expediente protocolo. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores. Solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura resumida das matérias informadas no ofício. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura na íntegra de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que o vereador interessado faça solicitar a leitura. Ofício CMR número 042/2024, Rinópolis, 22 de abril de 2024, senhores vereadores, em atendimento ao que dispõe o artigo 111 do Regimento Interno da Câmara, informa as correspondências recebidas no corrente exercício, conforme segue. Protocolo, procedência e objeto. Protocolo 116, Prefeitura Municipal, resposta indicação 015/2024. 117, Prefeitura Municipal, resposta indicação 016/2024. 118, Prefeitura Municipal, resposta indicação 017/2024. 119, Prefeitura Municipal, resposta indicação 018/2024. 120, servidor Juliano, relatórios contábeis de fevereiro de 2024. 121, servidor Wed, compensação de horas. 122, servidor Juliano, requer gratificação. 123, Tribunal de Contas, requisição de documentos. 124, servidor Elton, relatório de viagem. 125, Prefeitura Municipal, balanceio de receita e despesa de março de 2024. 126, Prefeitura Municipal, projeto de lei 010/2024. 127, deputada estadual, professora Bebel, encaminha cópia de projeto de decreto parlamentar. 128, Prefeitura Municipal, projeto de lei 012/2024. 129, servidor Juliano, requer providência em habilitação de advogado. 130, servidor Clodoaldo Abono. 131, vereador Marcial, requerimento sobre informações sobre reforma do velório municipal. 132, vereador Marcial, indicação 020/2024. Senhor presidente, eu peço que a leitura do protocolo 122 e o 129.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente solicitado pelo vereador Evandro. Protocolo número 129, 2024. Juliano Jefferson Garcia Barbosa, cidadão rinopolense. Título eleitoral 2884 97 41 0141, servidor público municipal de Nova, bem respeitosamente, expor e requerer, na data do dia 8 de março de 2024, na condição de coordenador administrativo da Câmara Municipal de Rinópolis, através do memorando 08/2024, formei o procurador jurídico da Câmara sobre o processo TC 0019571989169 de admissão de pessoal qual sou parte. Informei que havia um advogado cadastrado como representante da Câmara e que não mais presta serviço da Câmara Municipal. Alguns já há mais de 7 anos. Embora o processo não corra em segredo, com exceção do atual procurador da Câmara, os demais advogados não têm poderes concedidos pela Câmara para acessar o processo como representante da Câmara, pois seus contratos já se encerraram e, em outro caso, houve exoneração. Existe, inclusive, um advogado sem nome cadastrado como advogado não cadastrado no sistema OAB 82835-NMG, comprovando o descontrole da Câmara sobre os responsáveis por representá-la. Houve o absurdo de um dos advogados ali cadastrados peticionar, prestando informações no processo em nome da Câmara no dia 9/1/2023, após o decurso do prazo de 15 dias concedido para responder, e prestou as informações quando não tinha mais poderes para representar a Câmara Municipal. E ainda pior, com papel timbrado da Câmara, o próprio assinou a petição. Detalhe que, ao que parece, para dar um ar de legalidade na petição, consta a data de 19 de dezembro de 2022, mas somente foi protocolada 21 dias depois, sem assinatura do ex-presidente Evandro Dias. Claramente, porque em 9/1/2023, já fora do prazo de 15 dias concedido, já não era mais o presidente da Câmara. Geralmente é o presidente que assina as informações prestadas. Somente para lembrar, nesta data a Câmara já possuía assessoria contratada por Vossa Excelência para representar a Câmara, e sim seria responsável por prestar tais informações. Desta forma, requer a Vossa Excelência que solicite, através do procurador jurídico desta Casa, legítimo representante da Câmara nesse processo, a inabilitação dos advogados cadastrados como representantes da Câmara, sendo eles Paulo Roberto Rodrigues Pinto, OAB 55388NSP, Adailton Gomes da Silva, 76183NMG, advogado não cadastrado no sistema OAB 82835NMG, Flávio Aparecido Soato, OAB 145286NSP, Carlos José Ponce Morelli, OAB 31284NSP. O motivo deste pedido, além do óbvio dos citados acima, não mais representarem a Câmara Municipal, as informações prestadas pelo ex-advogado da Câmara em 9/1/2023, já fora do prazo concedido pelo Tribunal de Contas, quando ele não mais representava a Câmara, assinado ainda como representante da Câmara, parecem terem ido além das informações solicitadas pelo Tribunal de Contas, dando ar de tentativa de induzir em desfavor dos servidores o conselheiro responsável pelo processo. Isto prova que pessoas estranhas à administração podem acessar o processo de forma obscura, utilizar essas informações como forma de politicagem e intimidação, distorcendo as informações e seu andamento em desfavor dos interessados, no caso, os servidores. Cito como exemplo, recentemente, um vereador desta Câmara utilizou a tribuna em uma sessão ordinária transmitida ao vivo e disponibilizada no YouTube para dizer que a presidência, se assim desejasse,
poderia demitir servidor da casa por ter processo em última instância, o que é uma mentira. Para ter ocorrido essa fake news, alguém distorceu e desinformou o vereador, que por sua vez, sem averiguar a veracidade dos fatos, espalhou ainda mais essa fake news e que até hoje sequer foi desmentida pelo vereador, mesmo após tendo sido esclarecido a ele que se tratava de uma informação falsa. Reforço que, inclusive, o controle interno da Câmara Municipal, no relatório do primeiro quadrimestre de 2023, página 22 e 23, disponível no site da Câmara, manifestou sobre a necessidade da revogação das procurações, ao qual anexo a este requerimento. Caso Vossa Excelência decida em não atender, irei protocolar junto ao Tribunal de Contas reclamação solicitando apurar o caso, pois entendo que não pode a administração se omitir sobre quem são os seus representantes e quem não são, principalmente havendo a informação a Vossa Excelência que essas informações em tese estariam sendo utilizadas distorcidamente em desfavor dos servidores, denegrindo a integridade moral dos mesmos. Passaram-se 16 dias desde a vossa posse e 40 dias ao qual comuniquei Vossa Excelência, através da Procuradoria Jurídica dessa Casa, repito, legítima representante da Câmara neste processo, além das comunicações verbais, como coordenador administrativo da Câmara. Deixo claro ainda que, pelo menos um dos advogados cadastrados neste processo tem relação pessoal de amizade, a qual nunca foi escondida com um ex-servidor desta casa, servidor a qual apresentei a solicitação de apuração de possíveis irregularidades cometidas por ele, e que o caso citado acima sobre a fake news se deu em razão dessa denúncia de possível irregularidade. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estimas e consideração. Rinópolis, 19 de abril de 2024, Juliano Jefferson Garcia Barbosa, CPF 298-074-198-16, anexo página 22 e 23 do relatório do primeiro quadrimestre de 2023 do controle interno. Protocolo 122/2024. Juliano Jefferson Garcia Barbosa, servidor público municipal de Rinópolis, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência o pagamento de gratificação nos termos do artigo 22(5) da Lei Municipal número 1901/2019, pelos motivos abaixo expostos. Na data de 30/11/2023, através do protocolo 454, requerido de Vossa Excelência a concessão de gratificação nos termos do artigo 22 da Lei Municipal número 1901/2019, pelos motivos expostos naquele protocolo, que seriam os de responsabilidade de gravação, transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e demais que sejam necessárias, e ainda manutenção dos equipamentos. Na data de 1/12/2023, recebi apenas a cópia do protocolo com o seguinte despacho: pelo indeferimento, sem qualquer motivação exposta para o indeferimento do pagamento de gratificação pela prestação de serviços ao qual não faz parte das minhas atribuições. A súmula 378 do STJ prevê o servidor público que desempenha funções alheias ao cargo para o qual for originalmente provido, em virtude de desvio de função funcional, faz jus ao pagamento das diferenças salariais correspondentes a esse período, sob pena de locupletamento indevido por parte da administração. Nesta casa, existem servidores que recebem a gratificação nos termos do artigo 22(5) da Lei Municipal, seja para exercerem atribuições de telefonista, responsável por arquivos, ou ainda para exercer a função de agente de contratação. Esta última, concedida há menos de 30 dias. Nossa Constituição traz em seu artigo 5º o princípio da
isonomia, princípio de que todos são iguais perante a lei e todos serão submetidos às regras jurídicas, artigo 5 da Constituição Federal. O princípio da isonomia é conhecido como princípio da igualdade, pautado no artigo 5º da Constituição. Ele garante a aplicação da legislação pelo judiciário, levando em conta a particularidade de cada indivíduo. Essa mesma regra também é aplicada ao determinados vencimentos dos servidores, ou servidoras, ou seja, o mesmo no poder público, quem trabalha em cargo de atribuições iguais ou semelhantes tem direito a receber o mesmo valor. É importante lembrar que a remuneração final, somados adicionais, ainda pode ser diferente e esta não precisa ser equiparada. É claro que ainda não tratamos de vencimento entre cargos, mas sim da forma isonômica a que se deve ter tratado o assunto. A administração, ao editar o ato da mesa, concedendo gratificação por exercício de função a servidor para exercer a função de agente de contratação, reconhece que é legitimamente necessário remunerar o servidor para exercer função a qual não faz parte de suas atribuições. No mesmo modo, a gratificação paga a servidor da casa por exercício das funções alheias às suas atribuições. É certo que não existe nesta casa cargo de social média ou assemelhado que seja o responsável pela gravação, transmissão e responsável pela manutenção dos equipamentos do áudio e vídeo. Porém, não existe também os cargos de arquivista e telefonista ou recepcionista, mas existe servidor responsável por essas atribuições e que recebe a referida gratificação para exercê-la. Também não foi criado ainda a função de agente de contratação, mas esta administração, de forma justa, remunerando o servidor para tal, com base na referida gratificação da Lei 1901/2019. Portanto, o presente requerimento vem solicitar o tratamento de igualdade isonômico, a remuneração recebida pelo servidor e a contraprestação pelo serviço prestado. Não se pode desconsiderar o desvio do mesmo para a função técnica, distinta da qual foi originalmente investido e que exige certas atribuições e conhecimentos, devendo ser equilibrado com o pagamento das diferenças salariais sob a pena de locupletamento indevido do Estado, recurso conhecido e provido. Responsável número RESP, número 5, 205.021/RS. Relator, ministro Edson Vidigal. DJ de 28/6/99. É claro que se a administração optar por criar o cargo para tal e contratar servidor, maior ainda seriam os valores dispensados para tal, sendo econômico o pagamento da gratificação ao servidor que já presta serviço e que possui técnica necessária. O artigo 22, parágrafo 5 da Lei 1901/2019 é claro e preciso. Artigo 22. Mediante ato fundamentado da mesa, será atribuída gratificação ao servidor que exerce atribuição diversa de seu cargo, a qual não se justifique a criação de novo cargo. Grifo nota. Assim se justifica o pagamento de gratificação requerida, evitando o enriquecimento indevido por parte da administração em desfavor deste servidor, e a forma isonômica de tratar do mesmo assunto entre servidores do mesmo órgão. A Câmara sempre remunerou os servidores que exercem atribuições diferentes daquelas às quais estão obrigados por lei. Dessa forma, requeiro de Vossa Excelência: a. Como medida justa e isonômica, o pagamento da devida gratificação do artigo 22, parágrafo 5 da Lei Municipal 1901, como forma de justa remuneração por serviço que vem sendo prestado já há muitos meses de gravação, transmissão de sessão ordinária, extraordinária, solene e demais que sejam necessárias ainda, manutenção dos equipamentos, após o corte das gratificações de regime especial e que venham exercendo, para que não haja prejuízo do serviço. B. Em caso de negativa do presente, solicita a devida justificativa
amparado pelo artigo 50 da Lei Federal 9784/99, que se aplica subsidiariamente ao município quando inexistir norma local. Súmula 633 STJ e parecer da área jurídica da Casa sobre o assunto. Rinópolis, 9 de abril de 2024. Juliano Jefferson Garcia Barbosa, coordenador administrativo. Proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 020/2024. Assunto: poda de árvores e manutenção de faixa de sinalização da vicinal RNP 020. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis a poda de árvores, pintura e manutenção das faixas de sinalização da RNP 020 que liga Rinópolis a Iaqui. Justificativa: a rodovia vicinal RNP 020 é uma importante via de acesso para os nossos cidadãos, que a utilizam diariamente, tanto para trabalho, estudo ou lazer. No entanto, a falta de poda de árvores e a precária condição de faixa de sinalização representam um sério risco à segurança aos usuários da vicinal. As árvores com galhos secos e copas volumosas invadem a pista de rolamento, comprometendo a visibilidade dos motoristas e ciclistas, além de aumentar o risco de queda de galhos e acidentes. As faixas de sinalização, por sua vez, estão apagadas, danificadas ou encobertas pela vegetação, dificultando a orientação dos motoristas e pedestres. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que sejam tomadas as medidas necessárias para podar as árvores ao longo da rodovia vicinal RNP 020, com especial atenção para aquelas que apresentam galhos secos e copas volumosas que invadem a pista de rolamento. Realizar a pintura das faixas de sinalização utilizando tinta de alta qualidade e resistente à intempérie. Promover a manutenção das placas de sinalização, incluindo a troca daquelas que estiverem danificadas ou forem insuficientes. Acredito que essas medidas são essenciais para garantir a segurança dos usuários da vicinal RNP 020, contribuindo para a melhoria qualidade de vida da população. Câmara Municipal, 19 de abril de 2024, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador, proponente. Requerimento número 005/2024. Assunto: informações sobre reforma, velório municipal. Observadas as normas regimentais em vigor, requeiro ao prefeito municipal de Rinópolis que preste informações a essa Casa de Lei, no sentido de informar qual o cronograma da reforma do velório municipal, custo e prazo da reforma, quem elaborou o cronograma e se haverá o aumento na disponibilização de salas no local. Justificativa: o presente requerimento justifica no fato de que o único velório municipal que possui no município esteja fechado para a reforma e, dessa forma, é uma preocupação desse vereador, bem como da população, em saber de forma detalhada como será realizada a reforma, quais as etapas da reforma, prazo de entrega e o que será feito para melhorias ou até mesmo ampliação de salas existentes no local. Requeiro ainda o apoio dos demais vereadores para a aprovação do requerimento e que, após a aprovação do presente por esta Casa de Lei, que o mesmo seja enviado ao Poder Executivo para que, dessa forma, sejam prestadas informações solicitadas no requerimento e essas sejam as razões de ser do presente requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 12 de abril de 2024, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Lide, senhor presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas.
Colocamos em votação o requerimento número 005/2024, que requer informações sobre a reforma do velório municipal. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Como não houve manifestação contrária, se a presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas e o requerimento aprovado serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando para o tema livre, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrição no livro competente. Senhor presidente, em conscrito o nobre vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra o vereador Sidney Folini Monteiro. Presidente Júnior Scaliante, em nome do qual cumprimento toda a mesa diretora, nobres vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, o nosso boa noite. Presidente, o que me traz aqui essa noite é para falar um pouco sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo e também acompanhando algumas obras nesses últimos 15 dias. E nós estivemos aí na última terça-feira com o provedor do Hospital São Paulo, onde nós tivemos um bom diálogo, onde esse vereador foi questionado por várias pessoas com relação ao processo que vem se desenvolvendo de adequação lá no pronto-socorro e também da reforma do PSF ali no Jardim São Paulo. Foi nos apresentado 2 projetos pelo provedor do hospital, o senhor Milton Jacomino Paliuzzi. Obra essa e adequação do pronto-socorro. Nós tivemos aí a grata satisfação de fazer parte desse projeto também, através de uma emenda do ex-deputado estadual Reinaldo Augusto, onde está sendo utilizado o valor de R$250 mil ali para a reforma do PSF do Jardim São Paulo. Quero aqui, nessa tribuna, agradecer imensamente ao ex-deputado estadual Reinaldo Augusto por também nos ter atendido. E agora o investimento está sendo efetuado ali no Jardim São Paulo, através de um pedido que nós buscamos lá em 2023, foi aprovado, o repasse foi feito e aprovado através da Câmara Municipal por todos os vereadores, e ali agora se encontra uma obra, eu tenho certeza que irá atender a demanda de todos os moradores daquele bairro. Nós fizemos uma indicação também a respeito de uma sinalização ali no bairro Bernadelli. Eu quero aqui, de antemão, agradecer aí o Poder Executivo, que nos atendeu rapidamente, uma demanda que já vinha há algum tempo naquele bairro, na falta de sinalização, justamente ali onde se encontra um quebra-molas, para ser mais específico, ali na entrada do Jardim Bernadelli. Uma outra indicação nossa também, senhor presidente, que nós estamos acompanhando, é lá na estrada vicinal Renópolis, bairro Barreirinho, propriamente ali no cruzamento, no quilômetro
3, mais ou menos 400 metros. É uma reivindicação já há algum tempo. Na colocação ali de sinalizadores e também de um quebra-mola ou de uma lombada. E nós tivemos, junto com o engenheiro da prefeitura, onde o engenheiro pôde constatar o grande problema que nós temos ali, os moradores daquele bairro. Não bastando, o fluxo de veículos que temos nessa vicinal, devido à demanda de duas grandes empresas, ali na nossa, próximo ali à escola do bairro Barreirinho. Não obstante também, moradores, produtores rurais, que utilizam essa estrada todos os dias. E na resposta aqui da nossa indicação do Poder Executivo, está sendo, sim, criado então um projeto, sendo desenvolvido um projeto para que aqueles moradores também possam ser atendidos. Nessa semana que se passou também, pude presenciar uma situação muito delicada, que todos os dias nós nos deparamos na vicinal Rinópolis e Acri. Já vários vereadores têm feito essas cobranças para a melhoria da sinalização, na colocação de faixas aonde se percebe, por coincidência, justamente no limite de município, aonde pertence o município de Acri, todas as faixas estão muito bem aplicadas, placas muito bem expostas para que os motoristas, então, possam ali trafegar com segurança. E é o que pertence ao nosso município, infelizmente, se encontra em péssima condição. Estamos aqui, então, encarecidamente, vindo através dessa tribuna, dessa Casa de Lei, que o Executivo venha a desenvolver um projeto o quanto antes nessa região ao qual pertence ao nosso município, devido ao estado que se encontra. Há uma reclamação muito grande de todos os moradores ali do bairro Caçador, do Sem Alqueires, e também de todos nós que passamos ali quase todos os dias, inclusive os próprios funcionários da prefeitura, né, que não tem hora para sair, não tem hora para chegar, e nós não temos ali uma sinalização à altura para nos preservar de futuros acidentes nesse trajeto que é tão curto, que pertence ao nosso município. Nós estaremos nessa próxima terça-feira e também nessa próxima quarta-feira despachando com alguns deputados na cidade de São Paulo, onde nós estaremos levando algumas reivindicações. Amanhã nós estaremos em uma reunião na Assembleia Legislativa, e na quarta-feira nós estaremos na Casa Civil, dando continuidade a um projeto que nós iniciamos o ano passado, através de um recurso para o nosso hospital, para que nós possamos, num futuro muito breve, reformarmos o nosso hospital de uma forma geral. Essa reivindicação, ela está sofrendo uma tramitação, e na quarta-feira estarei na Casa Civil para discernir e para que nós possamos concluir essa demanda que é de interesse geral da nossa cidade. A DRS de Marília encaminhou à Casa Civil a demanda que foi necessária, e esse projeto então continua tramitando, e eu tenho certeza que em um futuro muito breve nós teremos êxito na conquista de uma grande emenda para a reforma geral do nosso Hospital São Paulo. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, em conscrito também o nobre vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra, vereador Marcial.
senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento a mesa, nobres vereadores e internautas. Senhor presidente, motivo do nosso uso da palavra, primeiramente queria agradecer aos nobres vereadores pelo apoio em relação ao nosso requerimento, que se trata sobre o nosso velório municipal. É um assunto de a gente, em outras oportunidades, já falamos sobre o nosso velório municipal, a gente vem questionando há um tempo, desde o ano anterior, para melhoria naquele local. Mas também, da mesma maneira que a gente pede melhoria, a gente tem que pedir, saber do nosso cronograma, como que está sendo feito o contrato, apesar que eles têm toda a liberdade, né, de ir até a Prefeitura Municipal e pedir a cópia do contrato para ver. Mas é função dessa casa aqui, deixar registrada nos anéis dessa casa a documentação necessária e que se venha, através do requerimento, a gente tenha como acompanhar até melhor a execução do serviço prestado para a nossa população. Em relação da nossa indicação 0020 de 2024, em relação à vicinal RN 20, de Rinópolis, que liga ao município de Acri, a gente vem pedindo aqui a poda de árvores naquela vicinal, alguns pontos, né, algumas curvas, tem as podas, as árvores vai se fechando a copa e indo, tirando um pouco da visão para os condutores, né? Tendo em vista que, como nós, moradores aqui, a gente já tem um certo conhecimento do local, mas pensando também nas pessoas que ali trafegam de outra cidade, que passa pela primeira vez, não tenha o conhecimento da atual situação dessa vicinal. Então, a gente tem que pensar sempre em prevenir, né, a medida de prevenção para dar segurança às pessoas, tanto na sinalização, como nessas podas, como nas placas, como nas faixas. É função dessa casa, desse vereador, falar com o executivo, apresentar essas demandas para que possa ser resolvido esse problema. Tendo em outras oportunidades, na vicinal do Rinópolis ao Barreirinho, né, a gente também pediu, fizeram lá uma poda de árvores em alguns pontos, lá na curva do oeste, lá da Água Limpa, e foi resolvido, tirando, lá tinha um arranha-gato, porque às vezes o motorista, nele desviar, um motorista de caminhão, vem ao outro no mesmo no sentido contrário, então pode provocar um acidente, um constrangimento. Então fica aqui, pegando um gancho da nossa indicação de hoje, falando do trabalho executado lá atrás. Também queria hoje falar também em relação de algumas atividades que foi feita em nossa cidade, atividades simples, alguns serviços prestados, mas como alguns sinalizadores, alguns obstáculos, foi realizado por esses últimos dias, alguns questionamentos dos nobres vereadores e dessa casa aqui, dos moradores, e que já vinha se esperando há um longo tempo, e foi feito nessas últimas semanas. Então, aqui a gente também está aqui, que nem lá o vereador Magal falou da sinalização no Jardim Bernadelli, teve também no Jardim Canaã, Residencial Canaã, em vários pontos da cidade estão sendo feito esse trabalho. Então, aqui a gente também reconhece quando os trabalhos estão sendo feitos, entregando o serviço à nossa comunidade. Certo? Então, eu queria também agradecer esses trabalhos. Então, o trabalho que está sendo feito, a gente não pode deixar de falar, porque tem algumas pessoas que vêm nos perguntar o porquê, ou como que está, né, em relação à iluminação do nosso trevo principal, que está lá, uma obra que está iniciada, até um ponto a gente não está vendo o desfecho final desse serviço. Então, queria aqui fazer esse breve comentário, para que a gente chegue às informações necessárias, como que está, qual que é a previsão, como que não é, para que as pessoas que vêm nos procurar, a gente poder passar as informações necessárias para a população, certo? Então, hoje, nesse momento do tema livre, senhor presidente, queria fazer uso da palavra, abranger esses 3 assuntos dessa noite de hoje. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, em conscrito também o vereador Evandro Dias.
Com a palavra, o vereador Evandro. Cumprimentar, senhor presidente, aos nobres vereadores, público que nos acompanha pela internet, através do Facebook. Senhor presidente, queria aqui discorrer sobre alguns assuntos, mas queria, de antemão, já agradecer aos trabalhos realizados ali no bairro Quiterói pelo pessoal da nossa Prefeitura Municipal. Fizemos as cobranças, fizemos indicações e, atendendo às solicitações dos moradores ali do bairro Quiterói, a Prefeitura já iniciou os trabalhos e já deu uma melhoria nas estradas, mas nós também solicitamos a colocação de rejeitos, né, na estrada para que possa também melhorar as condições de tráfego ali do referido bairro. Também queremos solicitar também que a administração, através dos órgãos competentes, esteja olhando também outras estradas rurais que são pedidos, né, de moradores de outros bairros também. Queria aqui, senhor presidente, também fazer uma menção ao requerimento do nobre vereador Marcial, visto que é de muita valia, de grande importância, pois há uma cobrança muito grande, e acredito que ele também recebeu essa cobrança em relação ali ao velório, que é a construção de mais uma sala. Então, o velório está sendo reformado, está sendo feito melhorias ali no velório, através da indicação 050-2022, do dia 9 de junho de 2022, nós pedimos também a ampliação do velório com a construção de mais uma sala e melhorias no referido local, e é de grande importância o requerimento, pois nos trará informação se vai ser construída ou não esta nova sala, visto que é de grande e de suma importância a construção de mais uma sala hoje no nosso velório municipal, para que assim possa dar mais condições no velatório das famílias que ali vão se utilizar do referido velório. No mais, senhor presidente, queria aqui discorrer também sobre os protocolos que foram lidos aqui nesta casa hoje. Muita cobrança em relação à gratificação, função, desvio de função. Não sei o que o nobre presidente vai fazer, mas eu acredito que o funcionário está recebendo, sim, para vir aqui na casa, ele deve estar recebendo as horas extras. Então, se for para dar gratificação, então, contrata uma firma e melhora aqui a transmissão das sessões. Essa é a minha opinião. Como membro da mesa diretora, eu vou dar essa opinião para Vossa Excelência. Se for para pagar gratificação, contrata uma firma e melhora a transmissão da sessão. Tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, encontro também o nobre vereador Rafael Tomé Piccolo. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite, presidente, demais vereadores que nos acompanham. Quero só o vereador Marcial levantou aqui uma questão sobre a iluminação do trevo. Como nós estamos acompanhando, o vereador Júnior e eu, teve alguns problemas de documentação que o DR pediu. Então, o engenheiro Guilherme já está providenciando. Acredito que essa semana já termine a
as obras lá para poder executar e atender essa demanda que é um sonho muito antigo da população, né? Devido a alguns problemas documentais aí, mas já está sendo sanado, acredito que logo, logo a obra estará sendo executada, realizada. Terminada. Obrigado. Senhor presidente, conscrito também o nobre vereador Everton Silas Pereira Cambrai. Com a palavra, o vereador Everson. Boa noite a todos, demais vereadores e internautas, que me trazem à tribuna nessa noite para falar sobre alguns assuntos, em especial a causa autista, o autismo no nosso município. Quantas crianças necessitam de atendimento, terapias. Teve uma audiência pública semana passada aqui nessa casa, onde um profissional da área da fisioterapia veio, mostrou para nós a importância da fisioterapia com crianças autistas e jovens também. Nessa noite, como algumas mães, numa audiência, me procurou, teve outra reunião no Rotary, dizendo a necessidade, onde os filhos estão esperando por essas terapias há mais de um ano. Quando eu digo terapias, são fono, que é o que tem no nosso município, hoje. Fono, e nós temos também a parte da psicóloga. E nós sabemos, acredito os demais vereadores, que as crianças autistas precisam de muito mais que isso. De TO, teve um concurso recente, precisam também de psicopedagoga para contribuir para o desenvolvimento. Nessa noite quero fazer uma cobrança para a atual administração, Neto e Nancy. Durante esses 8 anos, quase 8 anos de mandato, eu não vi a administração abraçar essa causa. Essa é a minha opinião. E de alguns pais também. Foi pago o mutirão, veio uma neuropediatra no centro de saúde, atendeu. Só que ela veio, passou a medicação, e aí os pais deu a medicação para a criança e aguardou um retorno, que infelizmente não aconteceu. Nós estamos aguardando, tem mães aqui aguardando, com os filhos da fila na fisioterapia, fazer fono, passar na psicóloga. Isso atrasa o desenvolvimento da criança. Então eu peço para a administração, todos os vereadores, a maioria que indicou valores para ser pago neuropediatra, através das emendas impositivas. Então eu peço para o secretário da Saúde essa noite, que coloque em prática. Vá atrás. Ah, mas não tem em Tupã, não tem em Marília, é um profissional difícil de encontrar. Vamos atrás. Impossível que não se encontre no estado de São Paulo um neuropediatra que esteja disposto a cuidar de crianças. Claro, tem que fazer orçamento, tem que cotar preço, tem licitação. Sim, claro que tem. Só que nós destinamos o ano passado as emendas e até agora não foi utilizada. E nós estamos quase no meio do ano. Vou também falar essa noite sobre a fala do vereador aqui dessa noite, Evandro, sobre o profissional, o servidor que transmite a sessão aqui. O servidor, ele não citou o nome, chama Juliano Jefferson. Todo mundo conhece, filho do Messias. Ele fez esse trabalho, ele vem fazendo esse trabalho há muitos anos. Inclusive, na gestão do vereador Evandro, quando ele foi presidente dessa casa. E na ocasião, ele pagava gratificação. Então, se hoje o servidor pede uma gratificação, eu respeito a opinião do vereador. Só que lá atrás ele pagou. Por que o vereador, ex-presidente da casa, também não contratou uma empresa especializada? Porque
Isso não cabe, não está nas atribuições do servidor, a gravação de sessões. Então, eu respeito, se for para pagar gratificação, que realmente concordo com o vereador Evandro, que contrate uma empresa. Já que não está nas atribuições do servidor, como ele mesmo já me passou essas informações, que se contrate uma empresa especializada. Sem nada mais, fica meu apelo nessa noite aqui para a administração pública, e eu quero falar para todas as mães. Eu disse para algumas mães, vou falar essa noite. Como foi citado aqui na audiência que teve com o profissional da fisioterapia, o direito das crianças autistas. O poder público não faz favor para ninguém. Então, moro lá na rua Sanhaço, 505, todas as mães que estão com os filhos sem as terapias adequadas, me procure na minha casa. Vamos procurar a Defensoria de Tupã, vamos entrar com uma ação contra o município, contra o Estado, contra a União, contra quem for, mas que seja garantido direitos. Nós não podemos, a Secretaria não pode deixar, esperar, como foi falado aqui, que quando vier recurso do governo federal ou do governo estadual, que vai ser feita alguma coisa. Que não é repassado um valor específico para a causa autista no município. A gente não pode, porque existe o recurso próprio. Existe recurso próprio, dinheiro para tantas coisas desnecessárias. E eu convido, tá, os vereadores que quiserem voltar aqui na sessão e dizer o quanto foi investido na causa autista esses 7 anos de mandato, porque aí eu vou convidar as mães para vir aqui mesmo. Principalmente as que estão precisando de atendimento. Porque aí o vereador tem que explicar para ela, não para mim. Para as mães que me procurou e estavam lá, na reunião que teve no Rotary. Então o prefeito tem que descruzar os braços, realmente abraçar essa causa, não usar essa causa só em ano eleitoral. Porque um autista, ele não é só autista no ano político, e muito menos só no mês de abril. Ele é autista os 12 meses do ano. Eu mesmo tenho um familiar da minha família que tem TDAH e hiperatividade. Minha prima tem que tirar da boca para pagar R$500 de consulta, ela está desempregada. E eu sei a dificuldade que é, e depois comprar a medicação. Então, nessa noite, por favor, peço ao secretário de saúde que olhe com mais atenção, mais carinho, mais amor. Não é só um mutirão que resolve o problema. Pagar um mutirão, a médica vem, vai, toma essa medicação, receita, tal, prescreve, e aí? E depois? E se a criança se adaptar? Quando vai ser o próximo mutirão? Então é um apelo em prol de todas as mães. Ótimo trabalho que o vereador Júnior Scaliante fez, vem fazendo. O vereador Rafael também tem um filho autista. Ótimo trabalho, pela coragem. Só que todos esses vereadores também abraçaram a causa, cada um do seu jeito, da forma. Eu me comprometi lá no Rotary a defender, a ir atrás. Só que o caminho hoje no Brasil é judicial. Quando se fala judicial, tudo acontece. Então, mães, pode me procurar, procura os vereadores também. Todos nós somos pagos pelo povo. Nós estamos aqui para lutar pelo direito do povo. Então, nada mais que a gente engajar, orientar e ir até na defensoria junto. Igual eu e o vereador Magal já fizemos. Muito obrigado e boa noite. Ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Everton Silas Pereira Cambrai. Presente. Vereador José Carlos Calente Júnior. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Caimo Fortunato. Presente. Vereador Rafael Tomé Piccolo. Presente. Vereador Sidney Folini Monteiro. Presente.
Esta presidência informa que na presente sessão não há matérias para a ordem do dia. Explicação pessoal. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrição no livro competente. Senhor presidente, enquanto inscrito, o nobre vereador Evandro Dias. Com a palavra o vereador Evandro. Senhor presidente, visto que o meu nome foi citado aqui pelo nobre vereador Everson, como ele disse que eu paguei gratificação para a transmissão das sessões. Senhor presidente, como o próprio requerente aqui, ele diz que esse processo é feito por ato da mesa ou por ato da presidência. Eu não me lembro de ter assinado nenhum ato pagando gratificação para transmissão de sessão aqui nesta casa. Eu não me lembro. Se o nobre vereador, por favor, tiver o ato da mesa que institui o pagamento de gratificação para transmissão de sessão, Vossa Excelência mostre o ato para mim, que eu vou dar a mão à palmatória. Eu não assinei nenhum ato da mesa concedendo gratificação para a transmissão de sessão. O que eu fiz aqui nesta casa foi cortar gratificações. Eu cortei gratificações. Eu cortei gratificações nesta casa. Porque aqui, os trabalhos, quem ditava os trabalhos nessa casa, eram os funcionários da casa. E até hoje tem vereador que ainda dá mão para eles, dá palmatória para eles. Na minha administração, isso não aconteceu. Na minha administração, isso não aconteceu. Pode ser que tenha acontecido sem a minha autorização. Como foi pago aqui nesta casa, uma licença prêmio em pecúnia, sem a minha autorização. Foi pago uma licença prêmio em pecúnia, sem a minha autorização. E eu peço ao nobre senhor presidente que mostre os empenhos, para ver se tem assinatura minha lá. Esse tem assinatura minha. Funcionário faz o que quer aqui nesta casa. Na minha administração não fez. Na minha administração não fez. Agora o nobre vereador se dói quando fala dos funcionários. Eu não estou falando do funcionário. Eu estou falando a respeito de um protocolo que ele protocolou na Câmara. Ele protocolou um protocolo, ele fez um protocolo pedindo gratificação. E eu sou contra pagar gratificação para transmissão de sessão. Ele já ganha hora extra para vir aqui trabalhar. Ele quer mais dinheiro ainda. É gostoso, né? Sai do bolso da população do nosso município, esse dinheiro. Não sai do meu bolso, sai do bolso da população. Então, população de Higienópolis, veja bem quem é que defende os interesses da população. Porque na minha administração, o que eu fiz foi cortar gratificações. E eu fui denunciado no Ministério Público por isso. Eu fui denunciado. Corte de gratificação sem motivação. E as minhas contas, senhor vereador, foi aprovada pelo Tribunal de Contas. Sem o apoio dos funcionários desta casa. Sem o apoio dos funcionários desta casa. As minhas contas foram aprovadas. Então, o senhor me mostre o ato da mesa que eu concedi gratificação. Aí eu vou dar a mão à palmatória. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, enquanto inscrito também o novo vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra o vereador Sidney. Presidente João Luiz Caliante, volto novamente essa tribuna para acompanhar aqui um pouco
e levar conhecimento daqueles que nos acompanham a respeito de um projeto que esta Casa de Lei aprovou sobre o transtorno aspecto autista, que nós queremos criar o estatuto sobre o autismo em nosso município, onde já existe a lei federal, e nós queremos então, diante disso, criar o estatuto aqui em nossa cidade. O que nós estamos acompanhando, senhor presidente, sabemos do grande desafio que nós temos pela frente com relação não só ao projeto, mas também com relação às pessoas que convivem e vivem, os pais e as mães que têm os filhos autistas, que precisam e necessitam do poder público, porque nem todos financeiramente conseguem pagar suas consultas. E, infelizmente, o nosso projeto foi vetado pelo Poder Executivo do nosso município, sem oportunidade sequer de dialogarmos, haja visto que nós tivemos um prazo, e esse prazo, infelizmente, ele acabou se findando, e não houve até, eu quero aqui colocar o presidente nessa situação, de que nós poderíamos ter sim, o senhor como presidente desta casa, ter conversado com o prefeito municipal, para que nós pudéssemos então dialogar, para que esse projeto não fosse vetado de uma forma total, e sim parcial. Consta aqui um comunicado, no dia 27 de março, onde se abriu a precedência para que nós pudéssemos dialogar a respeito desse projeto. Projeto este, assinado pelo presidente dessa casa, Rafael Piccolo, membro da mesa, e por nós, e aprovado em unanimidade aqui por todos os vereadores. Existem dois pareceres, o parecer jurídico do Executivo e o parecer jurídico também da Câmara Municipal de Rinópolis. Sabemos sim, temos conhecimento da sua inconstitucionalidade em partes. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse projeto, no seu veto total, foi que o Executivo diz aqui no seu veto, quero deixar bem claro essa frase, que é contrário ao interesse público, o projeto que nós apresentamos nessa casa, senhor presidente. Vetasse total, mas me dizer que é contrário ao interesse público, isso me chamou muita atenção e está chamando a atenção de muitos pais e mães que não tem uma lógica. Ele tem o poder de vetar o projeto. Então, acredito que não há interesse do Poder Executivo com essa causa. Está muito bem claro. E nós iremos, sim, juntamente com os senhores, lutar por interesse desses pais, dessas mães, que tanto sofrem e não estão tendo apoio. Não bastasse as emendas impositivas que nós aprovamos nessa casa, que não foi colocada em prática até agora, de vários vereadores aqui na causa. Então nós estamos vivendo um momento delicado, que nós precisamos analisar, discutir, para que nós possamos chegar num consenso e atender essas famílias que se encontram desesperadamente a situação que convivem há tempo, e o Poder Executivo não tem feito praticamente nada, não que tenha omissão. Mas nós precisamos rever e analisar profundamente esse projeto, para que nós possamos trabalhar em comum acordo essa Casa de Lei com o Executivo nessa causa tão importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, enquanto inscrito também o nobre vereador Everson Silas Pereira Cambrai. Com a palavra, o vereador Everson. Boa noite a todos. Voltando novamente aqui na tribuna, né? Como o vereador que me antecedeu, Evandro, citou novamente meu nome aqui nessa noite, eu quero falar para ele o seguinte. Primeira coisa, o senhor cita que o senhor não autorizou o pagamento da licença-prêmio do servidor. Houve uma denúncia no Ministério Público, o senhor tem ciência disso, onde foi mostrado pelo servidor, ele mostrou todas as provas e ficou claro, no entanto, que a denúncia foi arquivada, que o senhor autorizou o pagamento. Ficou claro isso. Em assinar portarias, ofícios, tem vários que o senhor não assinou quando foi presidente dessa casa. E o servidor tem direito, sim, de requerer essa gratificação. Porque a mesma lei que o senhor leu, o protocolo, no início da sessão, a lei 1901, o artigo 22 fala que o servidor tem direito de pleitear esse direito, se ele exerce essa função, que não está na atribuição dele. E o senhor fala que o senhor cortou despesas aqui. Não, o senhor tirou o regime especial de trabalho do servidor, que era pago, tá, para ele justamente porque na ocasião não existia hora extra. Eles faziam um trabalho a mais, inclusive transmitir sessão, que não é atribuição, só que ao invés do senhor contratar uma empresa, o senhor continuou, o senhor deixou até hoje o servidor dessa forma. Tá? E eu vou além. O senhor lê CPF de servidor publicamente, o senhor fere, o senhor está violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Vou dizer algo para o senhor. Realmente, o senhor quer pôr a população contra mim, vereador Evandro. Só que realmente eu deveria explicar para o povo de Rinópolis, que eu vou pôr esse vídeo amanhã nas redes sociais. Como que o senhor teve coragem de convocar uma servidora aqui dessa casa, para ela vir num sábado, uma semana antes da eleição, abrir a Câmara a pedido do senhor, subir lá em cima, de novo, vereador, de novo, que inclusive o senhor teve que devolver essa hora extra para o Ministério Público. O senhor teve que devolver o que o senhor pagou para a servidora aqui. Agora vamos lá, não pasmem, população de Rinópolis. Pasmem, moradores de Rinópolis, que pagam imposto, que eu recebo de vocês. O vereador pagou hora extra para a servidora vir aqui abrir a Câmara dia de sábado, para imprimir santinho eleitoral, colinha eleitoral, e além dela imprimir dentro de um órgão público que está sendo apurado pela Polícia Federal, explica para o povo, vereador de Rinópolis. Explica para o povo, vereador Evandro. Não vou dar a parte, sabe por quê? O senhor já disse. O senhor já disse aqui. Vou além. Está sendo investigado pela Polícia Federal. Por quê? Aonde se viu pagar hora extra para a servidora para preencher colinha eleitoral com os candidatos dele? Pagou com dinheiro público. Aí amanhã a população de Rinópolis cerca ele na cidade, pergunta para ele qual que foi o interesse público em ele fazer isso. E não sou eu que estou dizendo não, tá? Essa é uma denúncia que já está no Ministério Público, já foi encaminhada para a Justiça Eleitoral, já está nas mãos da Polícia Federal. Tudo isso feito pelo vereador que sobe aqui e fala que nunca cortou gastos, cortou não sei o que. Ao contrário, pagou dinheiro público, nossos impostos, para a servidora vir aqui para preencher colinha com os candidatos dele. Tem imagens, estão no Ministério Público. Eu não tenho vergonha de falar, porque o que eu estou falando tem imagens. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, ele fez acusações graves, gravíssimas, coisas que é sigilo de processo judicial, e
foi repassado informações para o nobre vereador. Eu solicito de Vossa Excelência que seja apurado da onde saiu essas informações ao nobre vereador. Muito obrigado. Só vou pedir ao segundo secretário, o primeiro secretário que protocole esse pedido para a gente poder apurar, tá bom? Solicito ao vereador Marcel que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Por favor, mantenha a ordem nessa casa. Pessoal, só vou pedir para os nobres vereadores que já fizeram uso da palavra que depois conversem isso pessoalmente, porque já esgotou o prazo. O presidente pediu ali para que se mantenha a ordem no plenário. Obrigado. Após assumir essa presidência, passa a palavra ao vereador José Carlos Escaliante Júnior e peço aos nobres vereadores que acalmem-se os ânimos. Por favor. Bom, boa noite a todos. Gostaria aqui de fazer alguns comentários, embora a gente não esteja aqui discutindo o veto do Executivo do projeto de lei que cria o Estatuto do Espectro Autista. Gostaria de aproveitar a oportunidade, já debatida aqui pelo vereador Everson, pelo vereador Sidney, a respeito da causa autista no município. Agradeço as palavras de reconhecimento, vereador, e convido realmente a todos os vereadores a se empenharem nessa causa, porque a gente teve a audiência aqui, né, alguns dos vereadores participaram, e a gente está vendo algo crescente, né, de números na nossa cidade. Segundo informações da secretária de Saúde, quando ela assumiu a gestão em 2017, eram 3 autistas, e hoje o número oficial passado pela Secretaria de Saúde é de 27, sendo 23 atendidos pela rede municipal com os profissionais que a gente tem na saúde. Então, eu acho que a política pública a gente constrói assim, debatendo, né, falando, trazendo o problema, a situação, e a causa autista não é diferente. Desde que assumimos o mandato, pelo menos, né, eu tenho tentado apresentar algumas soluções na causa autista, o vereador Rafael também tem estado junto comigo, e por último o nosso projeto em parceria com o vereador Magal, que criou o Estatuto. Infelizmente, o prefeito vetou. O nobre vereador falou sobre o diálogo, vereador. Eu só gostaria de esclarecer que eu conversei com a diretora de educação, porque o projeto criava, né, o acompanhante especializado. Algumas crianças já possuem, mas isso, na verdade, ajudaria, né, a EMEI em ter um acompanhante especializado. Eu acho que sobre o veto, sobre se isso se encaixa ou não numa criação de cargo, eu acho que depende da interpretação jurídica, né, de cada advogado. A gente teve uma assessoria, né, até o ano passado, eles entendem de outra forma, mas aí, né, vale o jurídico da casa e vale o jurídico do executivo. Eu conversei com o prefeito falou que estava seguindo a orientação do jurídico, que era de vetar o projeto, né, porque, segundo ele, era inconstitucional. Eu já faço um apelo aos demais vereadores para que a gente derrube o veto do prefeito, para que a lei seja sancionada, e aí, se eles entenderem que é inconstitucional, que a justiça julgue, e a justiça fala se é realmente inconstitucional ou não, e se não pudesse ter sido de iniciativa dos vereadores, que então o prefeito faça um projeto de lei, crie a função, né, do acompanhante especializado. Ele colocou aqui no veto que estava criando função de cargo de professor com graduação em nível superior, pedagogo ou psicopedagogo com especialização em educação especial e capacitado em métodos específicos e atendimento às pessoas com TEA. Na verdade, o projeto não cita isso. O projeto pede um acompanhante especializado, né, que tenha um curso de formação em ABA ou, né, de transtorno do espectro autista, que alguns ali na EMEI já tem. Então, eu acho que né, se equivocou aqui, mas é isso, a gente vai debater depois. Segundo o que a gente entende aqui, o projeto ele não envolve a criação de cargos ou funções públicas, porque, na verdade, ele está acompanhando a lei federal e a lei estadual que fala que a pessoa com deficiência, e aí os autistas se encaixariam nessa situação, que tem o direito a acompanhante especializado. Como o vereador Everson citou, muitas vezes precisa judicializar isso, né? Então, as pessoas que possuem o diagnóstico, e foi outra coisa que a gente debateu aqui na audiência pública, a dificuldade de se obter o diagnóstico do autismo, né, até pela complexidade do transtorno, geralmente demora realmente em torno de 2 a 3 anos. Então, até a pessoa adquirir o laudo para conseguir
judicializar isso, às vezes demora, mas se você suspeita, né, que seu filho ou algum parente ou alguma criança ao seu redor possui autismo, que já comece a investigar, porque quanto antes, né, tiver esse diagnóstico, maior será o trabalho e mais, né, o rendimento a criança possuirá. Então, eu acho que é um tema que chama a atenção e que vem chamando a atenção de todos. Eu acho que a prefeitura, de acordo com as suas possibilidades, tem atendido, né, ali no centro de fisioterapia. Não tem todos os profissionais. A terapeuta ocupacional, acho que não deu certo em questão de horário dela, ela não vai assumir o cargo, o que é uma pena, porque é uma profissional que com certeza ajudaria muito, né, as famílias e as crianças que possuem autismo. Então a gente vem debatendo e a gente continua debatendo essas políticas até que se resolva a situação. Também não acho que seja uma situação que a gente consiga resolver da noite para o dia, mas precisa falar, precisa mostrar que tem, precisa, né, correr atrás. A gente teve em São Paulo, numa audiência sobre o autismo, a gente apresentou com a deputada também, que é a Clarice Ganem, um ofício solicitando a construção de uma sala sensorial para que os profissionais aqui do município também tenham recursos para atender essas crianças, né? Porque geralmente chega ali e não é o melhor local, né? Não tem muito equipamento, então isso também seria de extrema importância, construir uma sala sensorial, né, que a gente fala. Além de vereador, sou psicólogo, eu entendo a necessidade e sei que precisa realmente ter, né, uma sala equipada com estímulos para que essas crianças possam apresentar, né, um rendimento. E é isso. Eu gostaria de contar com a colaboração dos demais vereadores, né? Eu acho que não foi debatido o veto na Comissão de Justiça e Redação, então a gente vai ter que marcar uma sessão extraordinária para poder deliberar o veto. E eu já peço antecipadamente a todos os vereadores que derrubem o veto do Executivo, que a lei se torne, né, sancionada e que aí a Justiça fala realmente se poderia partir da Câmara ou não. Não podendo partir da Câmara, que o prefeito envie lá, né, e que crie uma política pública. O projeto aqui, ele reunia todas as ações da Prefeitura, né, que já era a carteirinha que já tem, a semana do autismo que a gente já fez ano passado e fez esse ano. Então, que a Prefeitura possa olhar com carinho para essas famílias, para que elas sejam acolhidas e que a gente realmente se preocupe com o bem-estar da população. Eu não queria falar sobre esse tema do que foi discutido aqui entre os dois vereadores, mas eu acho que já passou da hora disso a gente discutir internamente, né? Eu sei que acaba se tornando público o debate, mas são questões administrativas, são questão né, da relação da mesa com os funcionários. Eu acredito que a gente precisa ter um pouco de cautela, acaba expondo gente que não precisa, acaba se expondo, né, e acaba trazendo aí uma preocupação para a população, que acho que a população não merece ficar assistindo um debate assim na sessão da Câmara. Acho que isso a gente tem que manter o respeito entre a gente, né, o diálogo eu acho que é primordial. O Evandro tomou as decisões dele como presidente, né, eu estou tomando as minhas como atual presidente. O próximo presidente, ano que vem, vai tomar as decisões que eles acharem, né, que serão certas para o bem da administração pública, mas eu só acho que não precisa levar isso para a população de uma forma, né, acaba sendo um desprazer assistir isso. Eu acho que ninguém ainda está assistindo a sessão da Câmara para saber disso. Está para saber sobre os problemas da população. Então é isso, presidente. Obrigado. Retorno essa presidência ao vereador José Carlos Scaliante Júnior. Senhor presidente, encontra-se inscrito também o novo vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra o vereador Alessandro. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. O motivo da minha fala aqui, senhor presidente, eu até tomei a decisão de não me pronunciar hoje, não falar, até em virtude de problemas pessoais, e via que a sessão transcorria de forma normal e vejo até de forma proveitosa, debatendo a situação aí, a indicação do vereador Marcial, requerimento, o que faz parte para a fiscalização,
do Poder Executivo. O vereador Everson também se manifestou em relação ao autismo, como vem sendo tratado no município. E eu vejo que essa discussão, sim, ela é proveitosa e é isso que a população espera dessa Câmara. Que aponte os problemas e tente arrumar uma solução, tente conversar, dialogar com o Executivo, buscando uma solução para os problemas. Eu acho que é isso que a população espera, é isso que a população quer ver durante a sessão. E agora, já caminhando para o final, a gente teve aí, como colocou o presidente, um desprazer de ver uma discussão que, infelizmente, não deveria acontecer no parlamento. Mas acontece. Eu digo infelizmente porque a população não tem que é quem paga os nossos salários, presenciar esse tipo de discussão, esse tipo de conversa. Tudo é público. O presidente colocou aqui a questão da administração da Câmara, a população tem total interesse, são eles que pagam os nossos salários, mas eles querem ser informados, eles querem ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. E não esse show de desinformação, de troca de farpas. Eu acho que não é isso que ninguém quer ver aqui, e nem nós, vereadores, queremos também. Então, como disse o presidente, eu acho que cabe o respeito, apesar das nossas divergências, das nossas opiniões, muitas vezes vão contrariar as dos demais, e isso é natural que aconteça, é saudável. Temos sim que buscar dialogar e discutir de forma civilizada os problemas do nosso município. Agora, o que eu vejo aqui é que as discussões normalmente elas estão acontecendo aqui em virtude da questão administrativa da Câmara. Questão de servidor, vereador. Nós já estamos caminhando para o término do nosso mandato, para o final desse quadriênio, e essa guerra continua. Desde o primeiro ano, e nós vamos até o final dos 4 anos, com essa guerra. Em virtude de questões administrativas. As questões administrativas da Câmara sempre foi tratada de forma interna, como qualquer empresa trata, e não vai ficar expondo funcionários, expondo os diretores da empresa, os donos. Tudo isso até por uma questão de ética, é tratado de forma interna. Mas depois que foi feita a leitura de um documento aqui nessa Câmara, há um tempo atrás, isso se tornou público. Começou a vir a discussão da questão administrativa interna da Câmara para o plenário, para a questão política. Os vereadores são agentes políticos, naturalmente eles vão politizar a questão quando isso é tratado no plenário. Quando, na verdade, a questão administrativa cabe ao presidente e aos membros da mesa, primeiro e segundo secretário. Mas essa questão tem ganhado outras dimensões. Eu entendo que muitas vezes prejudica os agentes políticos e também os servidores. Eu não gostaria de estar aqui expondo a vida de ninguém, mas infelizmente muitas vezes se faz necessário em virtude desse tipo de comportamento que a gente tem visto aqui, como a gente assistiu hoje. O vereador Evandro fez uma sugestão ao presidente que eu apoio, já disse isso em outras vezes, que a Câmara contrate um profissional, então, para vir aqui fazer as gravações das sessões, para transmissão. É perfeitamente possível que a Câmara possa adotar essa ideia. O servidor estar fazendo algo que ele entende não estar nas suas atribuições, é um direito dele pedir, como é um direito do presidente dizer sim ou não, se vai pagar ou não a gratificação. O vereador Evandro sugeriu, então, a contratação de uma empresa ou de um profissional para fazer a transmissão, a gravação das sessões. Dito isso, o vereador Everson fez algumas indagações a respeito da questão administrativa do vereador Evandro no primeiro biênio da Câmara. O Evandro também se exaltou na resposta. Muitas vezes a gente
se inflama de frente aí de um problema ou de uma discussão, os ânimos se acirram e a gente às vezes usa até palavras que a gente não usaria se estivéssemos de cabeça fria, se estivéssemos numa outra situação. Mas, para resumir, para fechar essa questão, ficou em aberto a colocação pelo vereador Everson, e aí eu acho que ele exagera, quando ele disse a questão aqui do Evandro ter convocado uma servidora num sábado para xerocar ou imprimir santinhos. Isso não é verdade. A verdade desse assunto é que o vereador esteve no cartório eleitoral, lá foi dado um modelo de cola que poderia ser usado pela população e sugerido ao vereador que, como agente político, transmitisse à população ou aos demais vereadores que tivessem interesse esse modelo de cola para que as pessoas possam até levar no dia da eleição. Ela pode ir lá colocar preencher da forma que ela quiser e levar. Pelo que eu sei, foi xerocado esse tipo de cola em branco, aonde cada um dos vereadores que quisesse poderia colocar lá o seu candidato, se fosse o caso. E foi esse o assunto até então. De que forma a gente não sabe. Esse assunto foi denunciado ao Ministério Público. Alguém fez uma denúncia, não sei como que alguém teve acesso a imagens, como que aconteceu isso, a gente ainda não sabe, mas enfim, teve acesso, fez uma denúncia, formalizou a denúncia e realmente a polícia está apurando. Mas se a Polícia Federal está investigando, está apurando, eles é que vão dizer se o vereador Evandro cometeu ou não um crime. O que nós não podemos aqui fazer é um pré-julgamento, é emitir um juízo de valor sobre qualquer um de nós aqui. Até porque essa discussão dá impressão para quem está ouvindo que aqui só se fala de dinheiro, que aqui só se mexe com dinheiro, que aqui estão abusando do dinheiro da população, do dinheiro público, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, a gente tem que ponderar as palavras, ponderar quando a gente for fazer qualquer colocação, porque isso envergonha, eu acredito, todos nós aqui presentes, todos nós agentes políticos. A minha fala aqui não é para reprimir, não é para defender ninguém. A minha fala aqui é simplesmente para esclarecer aos cidadãos que estão acompanhando a sessão, que vão ver depois o vídeo da sessão, de que não é assim que as coisas funcionam, não é assim que se trata, e as pessoas têm o direito de se informarem e entender o que está acontecendo. Nós não podemos ficar aqui nesse brigueiro, nesse converseiro, da forma que está. Como eu disse, nosso mandato está terminando e essa situação se arrasta desde o primeiro ano de mandato. Está na hora da gente colocar a bola no chão e respirar e ver como que vai ser feito, como que vai correr o jogo daqui para frente. E não ficar nesse brigueiro, nessa confusão aqui, né? E para fechar a questão, eu acho que nem tem motivo para estar aqui brigando com questão salarial de funcionário, porque eu acho que eles ganham o justo pelo que fazem. Agora, não acho que ninguém tem que fazer aquilo que não é da sua atribuição. Se acha que não é, correto, vai pleitear e o presidente vai dizer sim ou não. Eu acredito que a Câmara esteve em boas mãos com o vereador Evandro no primeiro biênio e continua em boas mãos com o vereador Júnior, duas pessoas na qual eu confio plenamente e não tenho nenhum tipo de ressalva para fazer. Acredito que nenhum dos dois aí tenha cometido nenhum ato ilícito para que a gente possa ficar aqui tentando denegrir a imagem de ninguém. Muito pelo contrário. Algumas denúncias foram feitas, tanto com a questão do Evandro, já teve denúncias feitas na gestão do Júnior, e até o momento, todas que foram analisadas foram arquivadas e nenhuma teve procedência. Essa quanto aos santinhos aí, referidos aí, também tem uma apuração e vamos aguardar. Se lá na frente o vereador for condenado, houve alguma irregularidade, aí nós podemos falar, mas até então o vereador preza pela presunção da inocência, que é o que diz a lei. A Constituição Federal diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então não cabe aqui julgar e afirmar que o vereador cometeu nenhum ato ilícito, muito menos
em detrimento do dinheiro público. Por hora é só, senhor presidente. Muito obrigado. Sem mais inscritos, senhor presidente. Encerramento. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou a ouvidoria na Câmara Municipal e, dessa forma, denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentadas por esse canal. No site da Câmara consta a íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a mesma está em pleno funcionamento. Deixamos claro ainda que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017 e também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenham em relação à ouvidoria, é só procurar a Câmara e o ouvidor terá o maior prazer em atendê-los. Dúvidas e solicitações também podem ser encaminhadas via e-mail ouvidoria@câmararinópolis.sp.gov.br ou pelo telefone 3583-1196, 3583-1067. Informamos a população que também encontra-se no site da Câmara Municipal de Rinópolis, no endereço www.câmararinópolis.sp.gov.br, o portal da transparência, onde são encontradas informações contábeis, financeiras e de recursos humanos, de acordo com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o artigo 14 da Lei Municipal 1.789, de 24 de setembro de 2014. Convoco desde já os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis do ano de 2024, que será realizada na data de 13 de maio de 2024, às 20 horas, na Câmara Municipal. Solicito aos presidentes de comissões permanentes e demais vereadores que, após o encerramento da sessão, permaneçam na casa para a reunião mensal com a presidência. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.